Uma história de trabalho, pesquisas dentro da Embrapa e depois de 48 anos de atuação, a aposentadoria leva para a abertura de um escritório com prestação de serviços particulares. Bom, dentro dos integrantes da AFA 73, como nós já falamos em alguns momentos distintos, profissionais foram para várias instituições, para outras regiões, inclusive para lugares e empresas distintas. Agora eu estou aqui ao lado de duas pessoas que trabalharam. Já estão descansando, é isso? Já estão aposentados? Como é que é? Agora, depois de 48 anos de trabalho, né? A gente está aposentado em partes, porque a gente continua dando algum tipo de consultoria independente, né, pô? Esse é o Scolari. Então, ele trabalhou na Embrapa. E o Flores também já se aposentou ou ainda está na ativa? Não, me aposentei e continuo trabalhando no formato de consultorias também. Agora, como é que foi essa chegada de vocês? Porque a gente sabe que ali no início, porque vocês se formaram em 73, em seguida veio a implantação da Embrapa. Como é que foi esse trabalho? Olha, foi super interessante, né? Quando a Embrapa foi criada, ela estava à busca de profissionais que pudessem trabalhar no agronegócio. E eu, como vários outros colegas, fomos selecionados, convidados a fazer uma entrevista. E depois da entrevista, fomos convidados a ficar na empresa. Eu acabei ficando na Embrapa, né? E foi interessante porque no primeiro momento a Embrapa tinha prometido que toda pessoa que fosse contratada no Sul, ela teria que ir para o Norte e Nordeste para conhecer o país. E quem era contratado no Norte, Nordeste e Centro-Oeste teria que ir para o Sul. Queria que tivesse pesquisadores com a noção de Brasil, que conhecesse o Brasil. E foi uma experiência muito interessante nesse primeiro momento. E como que Agora você chegou ainda mais cedo. Eu fiz o curso de agronomia em Santa Maria, junto com o Dante, somos colegas de lá. E quando eu me formei, eu também tive convite para entrar na Embrapa, semelhança do que o Dante colocou. Mas eu preferi sair a trabalhar. Eu trabalhei muitos anos em consultorias, né, junto a empresas, e eu prestei concurso para a Embrapa em 1989. Então eu sou, em termos de idade de Embrapa, eu sou mais novo do que o Dante, propriamente dito, né? E eu entrei no antigo Serviço Nacional de Levantamento e Conservação dos Solos, que depois, em 93, 92, 3 por aí, se transformou no Centro de Solos da Embrapa. E eu estava lotado na cidade de Curitiba, que era uma das coordenadorias, das 5 coordenadorias do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo que tinha no Brasil, né? Então, depois de Curitiba, eu recebi convite para ir para o Centro de Clima Temperado em Pelotas, porque eles estavam montando uma equipe na área de recursos naturais, né? E precisavam de um pedólogo lá, propriamente dito. Eu sempre trabalhei na área da ciência do solo, né? Muito com classificação, genes, morfologia e interpretação dos levantamentos de solos, com zoneamento de culturas, por exemplo, aquelas coisas tudo, né? E acabei concluindo a minha atividade profissional em 7 de fevereiro de 2017, quando eu pedi as minhas contas, digamos assim, né? E só tenho a agradecer, porque tive a oportunidade, dentro da época da Embrapa, de viajar muito em termos de Brasil e do mundo em termos de congressos, de coisas, de trabalhos, coisa e tal. Isso é uma coisa que é difícil de ter hoje em dia, né? E a nossa turma, digamos assim, ela teve um diferencial muito grande, porque nós somos agrônomos raízes todos. Essa é a diferença muito fundamental que a nossa turma tem, né? Então eu sempre digo que o agrônomo ele tem que entender muito de clima, né? Muito de solo, muita fisiologia vegetal, que quase ninguém fala, né? Que aí você estuda a relação solo, água, planta, digamos assim, e que vai chegar na produtividade de um produtor aí para poder ter rentabilidade na sua atividade. Falando na conservação do solo, hoje é um fator que a gente escuta falar tanto. Você acha que evoluiu esse cuidado com o solo?
Sim, desde que iniciou, por exemplo, o projeto Metas na Embrapa, que era de manejo e conservação de solos, com plantio direto, né? E aí eu queria fazer um destaque aqui bem grande, porque o sistema plantio direto, ele precisa ser entendido como um sistema de produção e não como uma prática agrícola. Não basta nós comprarmos uma semeadora de plantio direto, nós não estamos fazendo plantio direto. É um sistema onde tem alguns pilares: rotação de culturas, cobertura do solo, rotação de culturas, né? Então tem algumas coisas bem características que caracterizam, é um pleonasmo, mas vale a pena para chamar a atenção, né? Caracterizam aquele sistema em si, entende? Então, e o Brasil com isso evoluiu no ponto de vista da agricultura tropical muito, e essa evolução no sistema plantio direto que nós tivemos vai fazer com que o Brasil não só se consolide, que já está consolidada nesse centro-oeste de uma maneira genérica falando, mas também com países da África que têm o mesmo clima e os mesmos solos que nós temos aqui comparativamente, onde o manejo deles são muito semelhantes aos que nós estamos fazendo aqui. Então nós somos realmente, digamos assim, felizes por poder oferecer ao mundo uma tecnologia que possa ajudar na produtividade. Quando fala dessa característica, de uma das características do plantio direto, a quantidade, porque às vezes tem ali algumas pessoas que acham o simples fato de ter palha é o suficiente, mas tem que ter uma quantidade mínima de palha para ser plantio direto. Sim, depende da região que você está. A mineralização dessa palha que está na superfície é maior ou menor. Né? E um dos grandes erros, no caso da conservação do sistema plantio direto, é que as pessoas pensam, muitas delas, que a palha resolve tudo. A palha tem uma função, mas a função da educação do escorrimento superficial na superfície do solo é feita pelos terraços. Quando fala das regiões que pode ter essa degradação da massa, da palha, da cobertura mais rapidamente, eu também tenho alguns tipos de cultura que se degradam mais rapidamente aí nessa palha. Com certeza. Aí, para cada uma das regiões do Brasil, vamos dizer, na região sul ou na região centro-oeste, você tem climas diferentes. Então, a degradação vai ser. E em cada uma dessas regiões, você deve usar coberturas com espécies que degradam menos. Se decompõem menos, digamos assim, né? Porque, a rigor, uma coisa que poucas pessoas conhecem, é que a matéria orgânica lá, a parte úmica que já está nos nossos solos aqui, quando Pedro Álvares Cabral chegou, ela estava ali. Nós estamos consumindo ela. Nós estamos consumindo. Porque esse é um processo que demora muito o enriquecimento de matéria orgânica e depende muito desse turnover nosso. Isso que é importante, mas o problema todo nosso é comercial. É comercial, ou seja, por que o produtor normalmente ele procura diminuir essa parte da cobertura por quê? Porque isso custa dinheiro, isso tem que estar dentro de um programa de governo. A gente, conforme você falou aí do Pedro Álvares Cabral, então a gente pode dizer assim que a gente, como gastou por muitos anos seguidos, hoje precisa fazer esse plantio e essa rotação pensando em todos aqueles canos que as raízes vão deixar no solo, tanto para fazer ali a permeabilidade, quanto para fazer aquela biota de vida. Sim. Isso leva tempo, isso não é de um ano para o outro. Você precisa ter um programa, e aí nós precisamos ter programas que realmente financiem o produtor para que ele possa, por exemplo, a soja. Todo mundo quer botar soja, porque economicamente a pessoa está ganhando dinheiro, mas ela está esquecendo do resto. Ele está tendo o solo produzindo para ele, mas e os filhos e os netos deles depois? Ele precisa produzir com preservação. E isso é tecnologia, e temos essa tecnologia. O problema todo, como eu disse, é comercial, conseguir que isso seja efetivado. Depois de 2 aulas dessa aqui, sem mais perguntas.